Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana. Hoje, na companhia dos nossos dois outros gregários, eu sou o Leandro Bittar, junto comigo o Álvaro Pacheco e o Nicolas Sessler, direto da Colômbia, mais uma vez. Então, são dois carecas reluzentes aqui no topo. E o Nicolas, que veio de amarelo para também brilhar nesse programa, está aqui na parte inferior da tela. Nicolas, bem-vindo. Você já é de casa, titular aqui. E bom ter você de novo conosco aqui no Gregário Radio. Fala, capitão, fala, galera. Para quem escutou o programa Colômbia já sabe, né? Estamos aqui em território no topo das montanhas, aqui até escurinho, já tá faltando, né? Vocês reluzindo, o meu, eu vou colocar o amarelinho aqui para ver se aparece um pouco mais na câmera, quem estiver vendo no YouTube. Mas se não, já tá meio escuro. Sempre bom, né? Teve muita corrida essa semana, muito tempo para falar. Sempre um prazer. E o Nicolas lembrou muito bem que a gente publicou nesse final de semana também um especial para falar um pouco dos bastidores do Tour Colômbia, uma experiência que foi rica tanto para mim quanto para ele. Recomendo que vocês escutem tanto no YouTube quanto no seu player de podcast favorito. Lembrando que esse programa é um oferecimento da Session, nossa parceira aqui de longa data, fornecedora de rodas e equipamentos para bicicleta em geral. Álvaro, semana passada você fez uma belíssima introdução da Session aqui, na companhia da Ana Lídia Borba. E mais uma vez, muito bem-vindo. É sempre mais legal quando a gente grava nós três juntos, cara. Então, a gente se encontrar e sendo digitais aqui, que a gente raramente consegue estar no mesmo lugar físico os três, mas com a cabeça no mesmo lugar. E, Nicolas, o Leandro quase perdeu o passaporte. Você perdeu o seu? Você volta da Colômbia algum dia? Tô preso aqui, Álvaro. Ainda não consegui devolver. Não, eu fico mais 15 dias, Álvaro. Eu vou correr mais uma provinha aqui, que é a clássica de Rio Negro, como preparação. E estou usando realmente, né, um bloco muito longo aqui, como preparação para toda a temporada. Vale lembrar que aqui na Colômbia, região que eu estou, por exemplo, próximo a Medellín, eu fico a mais ou menos 2.500 metros de altitude. E a ideia é justamente estar estimulando essa base enquanto eu não começo a temporada europeia, de ter esse ganho na parte hematológica e preparar a base para a temporada. Mas isso aí é quase que um tema para um tech, mais do que para o Gregário Raid. Mas por enquanto eu continuo aqui em solo colombiano. Ó, vou dizer para você que uma semana não funcionou, não. Talvez, quem sabe, aí 5 semanas com você, sei lá, 6 semanas, igual Pulmão você não encheu tá. ainda, Leandrão. Não, cara, corri pifiamente mais uma vez o 5K. É... Brincadeira. Pode Bom, a gente tem acontecer. muito assunto hoje. São muitas provas, são muitos eventos importantes. A gente teve desde provas aqui na América do Sul, como Rutas da América, a Volta de Mendoza, que está rolando também. Muitas provas na Europa. A gente abriu a manchete falando do Henk Evenepoel, a vitória, o tricampeonato dele na Volta ao Algarve, certamente é destaque. Mas eu queria começar esse programa, antes de passar pelas vitórias, por uma situação que aconteceu essa semana no Classic VAR, uma prova da conferência, né, do VAR, mas claro que não, isso é uma brincadeira. E a situação do Tobias Halland Johansen, da UNOX, que simplesmente tomou um furo ali na linha de chegada, Nicolas Sessler. A gente estava tão acostumado a ver o ciclista que comemora o sprint sendo furado, né? Tem o Alaphilippe, tem o Wout van Aert, tem o Eric Zabel na mítica cena ali. O caso dele foi um pouquinho peculiar, mas não foi menos chamativo, né? A Sim. pergunta que eu tenho para você é a seguinte: quantas noites um cara perde pensando naquele sprint naquela vitória que ele deixou escapar por uma bobeada daquela? Ih, rapaz, eu não sei, porque nunca aconteceu comigo, eu nunca cheguei tão perto de ganhar uma corrida e levantar a mão antes, mas se garanto que se eu chegasse perto, eu ia passar ali de chegada do jeito que fosse. Mas deve dar um arrependimento No, grande, né? Só lembrando, e- Leandro, a clássica do VAR era o antigo Tour do Haut Var, que é uma região na França, ali próximo, fica entre Marseille e a região de Nice, Mônaco, uma região bem montanhosa. E justamente era uma chegada ao alto, né? O Tobias ele realmente realizou um ataque, sprintou para a chegada, uma chegada muito dura. Ele viu, né? Depois eu vi até alguns vídeos de trás do carro filmando, é, tinha um arco da chegada que marcava, não sei se 10 metros, que tinha um nome do tava patrocinador. perdidão ali, não tinha nada Ele naquele veio arco, né? cansado, viu que abriu, deu aquele sprint e falou: pá, ganhei, lindo. Só que
a linha de chegada estava um pouquinho mais para frente. O Lenny Martinez, da Frances Déjà, veio sprintando atrás, continuou sprintando e a Furou, linha, né, cara. passou na frente. O gesto dele, né, assim que o Lenny passa, ele é olhar para trás, assim, apontar, assim, né, tipo, ele reclama que ele achou que tinha chegado. Ele achou que ele já tinha completado a prova, né? Foi, olhou, né? Tanto o pórtico de chegada quanto esse pórtico confundiu eles eram bem humildes, assim, eram bem discretos, né? Então, de fato, proporcionou essa cena que rodou o mundo, Álvaro, um vacilo. Mas é do jogo, faz parte, né? Ele que corre atrás na próxima. Melhor tá na situação do Tobias do que quem nunca chega, né? Pra... Não, mas vale você tá vendo a falta de oxigênio, né? Numa situação dessa, então, você esse que é o no ponto. limite do limite, assim, você já não tá mais pensando direito, você olhou uma coisa para trás, posso relaxar, e na hora que você desliga, não chegou ainda. Eu acho que esse... mas talvez isso, a falta de oxigênio e o desespero para acabar logo, e na hora que ele viu que tinha uma frentezinha, que ele achou que era a chegada, não era. Eu acho que ele usou a percepção né, periférica, né? Assim, a visão periférica dele do pórtico, de tudo, assim, né? Ele viu chegar, né? Assim, acontece. Eu seria plenamente capaz de fazer uma presepada dessa. O Lenny não tinha nada a ver com isso. Um top 10 ali que tinha muita gente boa. Tava o Michael Woods, tava o Romain Bardet. Então, assim, eram dois garotos brigando. Uma prova muito legal. Aliás, como algumas que estão rolando também na França. A gente tem boas provas rolando na França, rolando na Espanha também. E a volta ao Algarve, em Portugal, que vale destaque aqui. Você acompanhou até, né? A gente conversou um pouco sobre isso gravando Colômbia. É uma prova com um start list bem recheado, vamos dizer assim. De peso, né? Algumas estrelas, né? O Remco Evenepoel, o Wout van Aert, o Dani Martins, que era o campeão de 2023. Todos eles, o Sérgio Guita também estava lá, o seu companheiro de... Mikel Landa trabalhando para o Remco. Então tinha vários ingredientes ali. O time da UAE, o Tom Pidcock. Tinha gente boa ali. Filipe Gana, né? Filipe Gana. O Vult estava lá também, não estava? Wout van Aert, exato. Tava lá, ganhou a etapa. Aí, Leandro, todo ano a volta de Portugal atrai, não a volta de Portugal, mas Algarve, atrai esse peso de talentos? Sim. Todo ano. O Pogacar já ganhou essa prova. Aliás, uma coisa curiosa é que agora o Remco é tricampeão. Ele se desempatou do Cássio Paiva, né? Que o brasileiro Cássio Paiva Freitas, que ganhou em 93, 95. 2 vezes. Desempatou também do Geraint Thomas. Então, assim, o Alberto Contador ganhou essa prova 2 vezes também, Álvaro. Então, é uma prova que a volta de Portugal é muito mais tradicional, é muito mais, inclusive, mais longa e mais com cara de grande volta mesmo. E a volta ao Algarve é a prova que traz as estrelas, né? Eles conseguem ali, pelo turismo da região, pelo financiamento em si, né? De conseguir captar as grandes equipes, é uma prova 2.1 e consegue ali ter grandes nomes sempre, né? Não foi diferente dessa vez. O curioso... Chegada, o Remco postou de que nessa última etapa, onde ele chegou em segundo, mas levou a camisa do geral, o câmbio dianteiro quebrado, ele subiu de pratão, né? Não conseguiu botar pratinho e talvez se argumentando por que ele perdeu. 2.pro, exato. Então, Álvaro, essa é uma questão, cara, que lembra muito, inclusive, o Alberto Contador, né? Tipo, tinha uma corneta pro Alberto Contador de que nada humano derrota, né? Sempre uma coisa assim, sabe? O câmbio que não funcionou, não sei o quê, mas a verdade é que o Dani Martins ganhou do Remco nas 2 etapas de montanha, ganhou as 2 etapas. É claro que não é o momento para a gente sentenciar ninguém, né? Mas mostra o bom momento do Dani Martins. E o Remco falou disso mesmo, de que subiu de coroão ali, que não teve todas as marchas que ele tinha disponível para poder brigar pela vitória. Chegou muito cansado, com a perna muito cansada lá no topo, em função disso. A verdade é, o Remco ganhou o contrarrelógio com muita autoridade, foi onde ele decidiu a prova. As 2 etapas de montanha foram mais justas, né, com menos diferença de tempo entre os principais. O Dani ganhou as 2. E teve 2 etapas que chegaram no sprint, uma delas com o Gerben Tyson, da Intermarché, e a outra com o Wout van Aert, que da Visma, né, da Jumbo, da Visma Lease Bike, que tanto falou que não ia se envolver nesse tipo de risco, né, de disputar o sprint, mas viu a oportunidade, meteu ali o guidão
e com a sua elegância, né, de sprint, né, sempre em linha reta, um cara extremamente classudo para sprintar também, conquistando sua primeira vitória ali na temporada de estrada, até porque o importante é sempre melhor já ter uma vitória na manga, né? Ele que tem aí ambições para temporadas de clássicas e entrega uma vitória importante, né? Um dado curioso, Leandrão, você sabe que foi a primeira vez que o Wout van Aert ganhou em solo português. Também, Aí, tá vendo? adicionando mais um país, eu estava olhando, curiosamente, falta para ele ganhar no território europeu, Os se principais não me países, falha, assim, né? não, em solo europeu mesmo, falta Finlândia, Noruega, Suécia e mais algum país ali do leste europeu. O resto ele ganhou tudo. Ele ganhou Olha pelo que menos doido. alguma corrida em todos os países da Europa. Nossa, isso é curioso, porque é É? realmente complicado, né? Deve incluir alguma coisa de ciclocross nessa conta aí também. Ah, não, sim, República É, Tcheca, né? Enfim. Mas dá pra, é um dá pra monstro. dar. Aliás, falando do Wout van Aert, e já fechando um pouco aqui o que foi, né, a volta ao Algarve, que é uma prova que vale destacar também a UAE com o Morgado e com o Isaac Del Toro, o mexicano, que, né, tiveram grandes momentos ali de altos e baixos, o Morgado melhor jovem, mas on loop, né, nessa semana, a primeira grande clássica, né, abre ali a temporada de clássicas. Para muitos, o que eu trato como corneta é o início da temporada, de fato, né, porque quando o calendário de ciclismo pega fogo de fato. E eu queria Abre. que eu tenha uma colinha para falar a equipe da Visma para essa prova. Olha só. Dylan Van Baarle, o atual campeão, o Wout van Aert, o Christophe Laporte, o campeão europeu, o Tej Benu, o ciclista que já ganhou o Strade Bianchi, né, que também brilha nas clássicas, o Jan Tratnik, o esloveno, que ficou em terceiro agora na volta ao Algarve, o Matteo Jorgensen, que é o norte-americano que corria pela Movistar no ano passado, uma das grandes sensações nas clássicas, e o italiano Eduardo Affini, que é o menos famoso dessa galera aqui, mas também tem um belíssimo de um motor. 8 ciclistas, Nicolas Sessler, para aumentar o entusiasmo e a expectativa para essa clássica que, né, com certeza vai ser o prenúncio de uma boa temporada, Álvaro. O Nicolas deu aqui uma derrubada, acho que pesou demais aqui esse time da Visma e daqui a pouquinho ele volta. Mas é um time primoroso, né? Os caras conseguiram montar aí um elenco estelar para essa prova que abre o calendário. Só lembrando E que. Pode falar. quem mais tá nela? Quem mais tá no Omloop? Eu chamaria atenção para a Little Trek, que tem também um time muito forte em torno do Jasper Stuyven. Tem ali o Tim de Klerk, tem os caras que eles trouxeram. Tem também alguns outros ciclistas que já remanesceram do ano passado, que são muito bons, são muito fortes. Então eu acho que é um time que vai ser curioso de acompanhar. E, claro, né, a selvageria, que são as clássicas, né, Nicolas? Te derrubei aqui com 8 ciclistas da Visma, né? Caí. Ficou pesado? Caí, não, já entrou só de passar essa galera na frente e já cortou a internet. Fiquei no corte lá no fundo do pelote. Típica de clássica belga. Lembrar que tem participação também do Vini, né? O Vini corre tanto o Kurne Bruxelles Kurne como Então, a Omloop. esse é um burburinho, porque ele falou pra gente que corre, a gente tem um vídeo dele falando isso, né? Inclusive no feed gregário, e ele não apareceu no start list provisório. Ainda tem tempo para isso ser ajustado, a gente sabe como é que isso é complicado, mas tem muita curiosidade em relação do que vai acontecer. A Movistar concentrou muitas as atenções dela midiáticas, né, no UAE Tour, que começa nessa segunda-feira, e também na Semana Catalana, né, de ciclismo feminino. Inclusive o Vini estava lá, porque a chegada foi em Valência, e ele foi lá, fez vídeo, foi entretenimento ali na Movistar, nas redes sociais, mais uma vez, o Vinícius. Então, a expectativa, Nicolas, é essa mesmo, que ele correu. Eu acredito mais nele do que no Pro Cycling Stats. Mas, a princípio, ele não aparece no start list provisório, mas ele já disse pra gente que corre, além dessas duas, corre também Strade Bianchi, que faltam 2 semanas. Então, mas ele também disse que a Movistar montou um grupo, né, de mais que 6 ciclistas, né, acho que são 9 ciclistas, para as clássicas, e esse grupo vai ser trabalhado conforme algumas O andar da considerações. carruagem. Então pode ser que, né, nesse rodízio, nessa escolha, ele acabou ficando de fora. Mas
é uma especulação, não tenho certeza se isso é. Eu ainda acredito mais que ele vai correr do que ele não vai correr. Acho que é uma expectativa que a prova acontece no dia 22, tanto a masculina quanto a feminina, né? Mas é uma. Já vai começando né, a ficar. Eu tava falando com o Álvaro aqui enquanto você caía da Little Track, né? Que tem aí também um time poderoso, mas todas as equipes trazendo boa parte do que eles têm de melhor. Tem a Arnaud com a Lotto Destiny, tem, né, Tim Wellens, Nils Politt, os caras Não, da UAE. Omloop é a abertura De verdade. É a abertura de verdade das clássicas belgas. Para quem, eu sempre falo nessa época do ano, né? Para mim que tive a oportunidade de viver lá, enxergar o que é a paixão do belga e deles por essas provas, por esse período, é uma festa. É um período de festa nacional que ele vai até o final da Paris-Roubaix ali, né? E você tem todas essas semi-clássicas que eles chamam, né? Que você envolve com Omloop, Kurne-Brussel-Kurne, Edri Harelbeke, Gent-Wevelgem, enfim, vão somando e vai chegando até o Tour de Flandres, que é o ápice da festa em Flandres, na Bélgica, mas aí depois você tem Roubaix, que aí é a rainha das clássicas, né? Aí depois vai para as Ardenas. Não, só coisa boa. A gente está É muito muito bem legal. aqui, É uma amparado época pelos próximos muito legal. meses, até abril. Álvaro. Leandro, Roglic, porque a gente está vendo o Pode, está vendo o Van Aert, está vendo o Van der Poel, e supostamente Red Bull Bora com o Roglic está com foco no Giro, mas ele deve participar das clássicas, de alguma das clássicas? Liège, Bastogne Liège, com certeza. Então, ó, vamos falar o calendário do Pogacar primeiro, que está aqui na mão. O Pogacar corre Strade Bianche de novo, já ganhou essa prova. Depois ele corre a Milano-São Remo, que eu acho, na minha opinião, é a prova que ele mais quer ganhar. Depois Liège, Bastogne Liège, lembrando que ele caiu nessa prova ano passado. E depois corre o Giro de Itália, depois o Tour de France. Então, esse é o calendário do Pogacar, que tem aí, então, 3 clássicas importantes, Strade Bianche, Milano-São Remo e também a Liège, Bastogne Liège, que eu acho que é a grande cereja do bolo, porque vai ter aí a presença de muita gente relevante na Liège-Bastogne Liège desse ano. O Roglic não. Aqui no calendário do Roglic, Álvaro, Paris-Nice, Itzulia, Dauphiné e Tour de France. Um pouco mais conservador. A gente lembra que o ano passado também ele fez um calendário bem conservador, assim, e Preparando ganhando o tudo. Giro, né? Ele ainda correu a Milão-São Remo e tal, mas ele se poupou. Não foi assim uma coisa. Talvez ainda ajuste alguma coisa, mas não é um compromisso do Roglic correr as clássicas. A Bora tem um time aí mais focado nisso. Então, vamos ver. Não sei. Eu suponho o Roglic sendo bem conservador, bem cuidadoso com os riscos, porque ele sabe que o Tour de France para ele é uma chance rara, cada vez mais rara. Ele falou isso numa entrevista recente, falando assim: já não tem muito mais tempo de ficar esperando demais por uma chance do Tour de France. Eu tenho que chegar com condição para poder brigar. E eu acho até que tem que ter alguns outros fatores coincidindo para ele poder ganhar, né, não, Nicolas? E trazendo uma Bom, conversa que rolou no direct da Gregário, Leandro, sobre o Van der Poel e Paris. Porque tem 2 motivos para ele competir ou na estrada ou no mountain bike. É factível, e aí queria ouvir até o Nicolas voltando, alguém já fez ou é factível que alguém tente fazer a Olimpíada nas 2 categorias, de mountain bike e de estrada? com esse nível de holofote, de oportunidade de ganhar, eu acho que não. Se eu não me engano, Só voltar o Nicolas aqui, Nicolas, trazendo para a conversa do Direct, Paris, se seria factível o Van der Poel tentar competir tanto no mountain bike, no XCO, quanto na estrada? Confesso que eu não olhei eu não olhei calendário, Álvaro. Não sei se valeria tanto para Pidcock como para ele, mas eu não olhei certinho como que estão distribuídas essas provas em Paris. Mas normalmente porque eles fazem finais de semanas distintos. Eles não fazem no mesmo dia. Mas não posso falar porque não parei para analisar. Você me pega desprevenido. Mas atleticamente, porque você tem que. São provas diferentes e você tem que fazer preparações específicas, né? É muito não difícil. Dá para você focar na estrada e estar em muita condição para o XCO e levar a medalha. É muito difícil. O Van der Poel tentou no Mundial do ano passado, né? Que foi aquele Super Mundial. Não conseguiu. Bom, ele ganhou o Mundial de Estrada, mas logo o Mundial de Mountain Bike não teve sucesso.
Mas é muito difícil. Agora, quando se tratam desses superhumans, talvez. Aquela história, quem vai pôr um limite, né? E fora que ele tem a função de embalador para o Tour de France, né? Eu sempre brinco, Álvaro, que assim, se o Van der Poel falar assim, eu quero correr as duas, vou tentar fazer o meu melhor resultado nas duas, e quero que você me convença de que eu não sou capaz de fazer isso. O que você falaria para ele? Você não tem, se ele quiser correr, ele vai correr, assim, tipo, você não vai falar para ele que você não tem a menor chance de fazer isso, cara. Exato, né? Mas tem que esperar um pouco mais. Eu acho que nem ele tem isso muito claro ainda, assim, do mountain bike, e eu acho que ele está analisando realmente as chances de cada Cada esporte. modalidade. O mountain bike tem uma pulgaça atrás da orelha dele, né, que é o tombo de Tóquio. Mas, teoricamente, ele teria mais chance na prova de estrada. Mas aí E ele é um que se circuito muito vira. bom na estrada para ele, né? É um circuito muito bom. Bem característico de clássica. Então. Dizem até que é um pouco mais. Menos duro do que seria bom para ele. Talvez até o Jasper Philipsen pudessem buscar um bom resultado. Sim, Eles são companheiros de equipe, mas são de países diferentes, né? Um é belga, o outro é neerlandês. Mas, bom, a gente está falando aqui da chegada na Europa. Eu queria só dar uma última passagem pelo Oriente Médio para falar que está rolando o OAE Tour essa semana, que é uma prova importante, principalmente já que a equipe UAE é a equipe de maior orçamento, né? Então tem uma prova ali no país, é sempre importante. No Tour de Oman, o Adam Yates, que é da UAE, venceu, então ali já representou, né? A gente teve outras duas clássicas na Espanha que valem registro aqui, que é a clássica de Almeria, também vencida pelo Luciano Pagliarini no passado. É uma clássica de velocistas normalmente, e o Olav Koy, outro neerlandês, esse da Visma Lisa Bike, foi quem venceu por lá, abrindo ali a sua contagem. Ele que já tem aí alguns anos brigando por 10 vitórias ou mais, é um dos melhores velocistas da atualidade. Clássica de Jaén, Oyer Lascano, né, o campeão espanhol, com o Movistar também ali entregando um resultado importante para a equipe. Dessas provas que aconteceram na semana passada, a mais curiosa é a volta da Andalucia, que era uma prova de 5 etapas, que teve ali uma série de momentos cancelados por função das greves dos agricultores lá na Espanha, e virou um evento de uma crono de 5K, Nicolas Sessler. E foi uma coisa meio esquisita, mas bem esquisita, né? bem Até esquisita. porque é uma prova muito tradicional. O Álvaro perguntou, né, sobre Algarve e Andalucia. Nessa semana, os grandes nomes e as grandes equipes escolhem uma das duas localidades, Andalucia, que também é no sul da Espanha, ou Algarve, porque ambas costumam ter bom clima e oferecem uma possibilidade de um nível de prova muito legal, em regiões boas de se correr. Curiosamente, esse ano rolou um problemão na Andalucia, né? Porque houve uma greve dos agricultores que impediu que grande parte do corpo policial e de polícia rodoviária ficasse, né, disponível para o evento, e se não tem polícia para fechar a estrada, não pode ter uma corrida de bicicleta. E aí, obviamente, a gente tem que lembrar, né, que a corrida de bike, no final das contas, é entretenimento, é festa, e existem prioridades dentro, né, de um programa de governo que devem ser solucionadas antes, quando acontece algo assim. É complicado mesmo, assim. Eu vi muita gente defendendo o direito de greve, que eu também sempre defendo, e a grande reclamação dos caras são as novas regras de emissão de carbono, né? E aí eles teriam que trocar o maquinário, seria um grande investimento, e o grande rebu era esse. Como é que eles iam fazer isso? Então, Aliás, pena para a prova. Pena para a prova. Nessa pauta, a nossa convidada para essa semana do Cycling, que é a Irene, uma brasileira carioca que mora na Alemanha e há vários anos fotografa no Pro Tour. E eu estava aqui depois de fazer o programa selecionando imagens dela para um filmete, e é impressionante realmente por onde ela esteve, quem ela já clicou. E falando que o grande estresse que acontece na Europa é de que todo que trabalha nas provas está tendo que ter carros específicos para a emissão de carbono. Ela mesma está tendo que trocar de carro para poder fazer a cobertura e trabalhar e ter a credencial. Então, é um problema. É um problema. Quem é fotógrafo, o carro que você tem não é credenciado, qualificado para poder participar da caravana. E essa pressão ela vai aumentar à medida que todo mundo está tentando
empurrar essa solução com o mais gente possível, né? Assim, então é um caminho sem volta e que nesse momento cria transtornos para todo mundo. Acho que E, de momento foge a bolha somente do ciclismo, né? Específica do esporte. É uma política de Sim, governo, um problema União Europeia é. global, Não, mundial, que está muito. Ainda tema para gente muito mais inteligente do que nós para estar discutindo e definindo mas não, o mas futuro. Nicolas, mas olha só, o Giro já usa os Toyotas híbridos há muito tempo. Quando a Shell foi patrocinar a seleção britânica, foi uma treta enorme, porque é um wash branding lá, como é que é o termo? É esse mesmo, wash branding, né? De É, você Brainwashing. ficar se brainwashing. associando, brainwashing, você ficar se associando a um esporte onde você faz exatamente o oposto. Exato. Então, a gente está longe, mas está perto. Então, assim, né, é um dilema. Mas, enfim, não teve a prova, foi só uma etapa, uma crono de 5K, e quem não tem nada a ver com isso é o Max Van Gils, o Que ciclista ganhou a prova. da Lotto Destiny, que ganhou a prova. Se deu bem. Venceu, basta estar lá. É a brincadeira que diz tudo. Trazendo aqui e furando pauta, uma conversa que também aconteceu lá nas redes sociais da Gregário, que foi o Avancini foi fazer o com do Jaraguá, e aí toda a polêmica das outras pessoas que tem com, e eu queria aproveitar aqui para a gente, ao vivo, puxar a nossa opinião, assim, se quem só faz com e não é atleta profissional, que é isso? Esse assunto é muito pertinente, estava aqui na pauta, inclusive tem dois assuntos que se envolvem nesse. Primeiro, eu queria falar do Avancini, que eu acho que não tem nada a ver com a corneta que a gente vai falar a seguir, Nicolas. 6,9 watts por quilo, 463 watts médio. Pega ou não pegam com um cara que anda desse jeito, cara? Ah, destrói, cara. Destrói, te digo mais. Para estar ganhando prova no World Tour, mas isso a gente sabe, né? O Ó, Avança dispensa comentários, ele tem número para isso, número e capacidade, né? Campeão do mundo, etapa de Copa do Mundo de mountain bike, enfim. Ninguém a precisa minha aqui corneta, descrever quem que é o Henrique. a minha corneta tá lá na caixinha de comentários do post dele. Porque se ele pegou o com, ele não merece apenas palmas, Nicolas Sessler. Ele merece um campeonato brasileiro de estrada inteirinho para ele, né? Não. Com esse tipo de performance, ele podia estar aí correr o campeonato, abrilhantando o evento e que acontece esse ano no Tocantins, né? Mais uma vez lá em Palmas. O Henrique está andando muito bem e sabe muito bem usar os recursos das redes sociais, da comunicação, do marketing. Inclusive, ele jogou toda essa isca sem falar se pegou ou não pegou com. Então, Não assim, subiu o isso arquivo, né? Não sei não, se não ele. subiu. Não Guardou um subiu. suspense. Ele vai divulgar essa semana e ainda brincou assim, não, isso é para vocês conversarem um pouquinho nas rodas enquanto eu guardo. Genial, mais uma vez, o Henrique, né? Não só como ciclista, mas também como mídia social. Puxando a conversa. Voltando para o ponto que o Álvaro queria marcar, o Pico do Jaraguá, ele é uma subida icônica aqui em São Paulo, né? Uma das únicas que nós temos por aqui, 4,3 quilômetros. Eu fui olhar meu tempo no Strava, Nicolas Sessler. Eu fiz meu melhor tempo registrado lá é de 23 minutos. Eu sei que eu já subi mais rápido, mas se não está na Strava, né? Não existiu. Então é com ele que eu me defendo. Eu não sei se você sabe a sua marca de cabeça. Você já subiu lá, Já subi uma vez com o Renan. Duas vezes né? de turismo. E o Álvaro, você sabe o seu tempo de lá, Álvaro, de pico? Em volta de 20 e alguma coisa, parecido com o teu. E aí tem essa marca de que sub-20 você pode ser considerado que você anda. De 20 para cima somos nós. Então, o com são 10 minutos e 46 segundos. Então, basicamente, subiriam duas vezes enquanto a gente estava lá no caminho. Mas. E aí começa a brincadeira. Toma um Vai cafezinho tomar lá em volta. cima, desce de novo, volta. Eu não tenho o menor problema com isso, né? Ainda dou tchauzinho. Mas o fato é, esse tempo é do Otávio Bugarelli, né? E existe uma corneta muito grande. O Pipo também tem um segundo melhor tempo, o meio quilo tem o terceiro melhor tempo. Esse tempo do meio quilo foi feito até com o Zanata filmando e tudo mais. Alguns dessas marcas argumentam que foi com vácuo, né? De moto ou de pelotão, né? Assim, foi um trabalho, um esforço coletivo.
mas isso não vem ao caso. Mas o que importa é que apimenta essa brincadeira aí, e como o Álvaro falou, tanto o Pipo quanto o Bugarelli tinham muito xodó com essas marcas, né? Com esses cons que eles conquistavam ali, entretiam uma grande parcela do público que gosta disso, né? Mas não era o ciclismo competitivo, era um ciclismo midiático, né? Inclusive com Então, e essas tem um coisas de como ponto, eles subiram. e aqui estamos falando de uma empresa que é o Strava, que mudou a forma como que a gente conversa sobre ciclismo com seus treinos, e só tem coisa positiva para falar, mas eu pessoalmente tenho uma implicância enorme com essa história de com. Porque está fora de um contexto, assim, e o Jaraguá eu acho que esse exemplo, 10 minutos de esforço máximo, assim, não dá nem para subir o batimento, assim, figurativamente falando. Então, que isso seja uma referência de performance esportiva, assim, me enrola o estômago falar desse tipo de coisa, ou quando tem os cons de Romeiros, de Tiraçaia, assim, porque uma coisa é você pedalar um volume e chegar naquele momento, a outra coisa é você, enfim, Mas por isso que não um é uma arquivo corrida de seco. bicicleta, né? O tom do Então, Jaraguá eu não acho é que a gente tipo não de pode levar isso tão a conversa. sério. da Rainbow Então, é um Jersey. post de rede social. Uma Não é brincadeira, Álvaro, na verdade. E é muito legal você, por exemplo, aí eu olhando pelo outro lado, você poder comparar o teu tempo com os teus ídolos, os teus profissionais que passam naquela mesma subida. Eu acho que é muito mais uma referência. Só que, claro, tem gente que extrapola, entra o lado do ego, entra, né, em mil coisas. Inclusive trapaceio. Postar só para. Inclusive, é até uma recomendação do programa aqui, um amigo, o Marcos Salamonde, lá do Rio, ele sugeriu para mim fazer um tech, às vezes, com um psicólogo, um cycling, falando um pouco, né, sobre o quanto o ego e a necessidade pelas redes sociais movimentam e podem ser benéficos ou maléficos à performance de alguém, né? Deixa eu subir uma barra aqui nessa conversa para a gente continuar. Porque o outro assunto dessa semana, e isso teve muita gente que ficou encantada com a ideia, porque imagina você participar de uma competição sem a sombra da Eu vi isso. possibilidade da ABCD chegar, né? Então, isso aqui deixou muitos ciclistas com água na boca. Você põe o pé Mas... naquela largada, derrete o chão, né? Exato. Caramanholas proibidas. Não, caramanhola da elite não pode produzir caramanhola que derrete, essa biodegradável. Agora, nova tem lá o famoso documentário do Icarus que diz que não necessariamente a estratégia de doping faz diferença. Quem não viu o documentário que ganhou o Oscar, Então, não é só isso. Inclusive, no ano dopado, ele andou menos no World Route do que no ano não dopado. Então, costuma dar errado, né? Tratamento é assim. As pessoas reagem diferente ao doping. Isso também é outra coisa extremamente comprovada. Então, assim, o mesmo doping não funciona igual em cada um. Mas o que a gente está falando aqui é do Enhanced Drugs Olympics. Enhanced Games. Um maluco lá na Austrália, que mora em Londres, eu tenho o nome dele aqui, que eu acho que tem que acreditar, que é o Aaron de Souza. Aaron. Ele sugeriu uns jogos onde você poderia se dopar à vontade, onde não tivesse antidoping, e ver se o que ia dar. Né? Esse tema, a ideia é correr o ano que vem, isso. Tá tendo uma chuva de polêmicas, críticas, né? De críticas, porque não é esporte. E o que chamou a atenção, que voltou esse anúncio para a mídia, foi que o Magnussen, né, que é um australiano nadador muito bom, já foi um grande nadador, aposentou, disse que recebeu $1 milhão, uma proposta de $1 milhão para tentar bater o recorde do Cielo no 50 livre nesse evento. Então, tá uma pressão pública muito grande sobre ele, porque isso tem consequências éticas, principalmente, e a gente fica aí na dúvida do que vai acontecer. Eu sei, Álvaro, que você é um cara que é solidário a essa ideia de deixa rolar e ver quem que se dá melhor, né? Eu sou contra. E eu tenho uma opinião que ela é metafórica, que é a seguinte, Nicolas Sess, presta atenção na grandeza da minha metáfora aqui. Tanto uma socialite quanto uma garota de programa dessas que ficam ali
na Baixo Lapa, aqui em São Paulo, elas podem colocar silicone, né? Se sentir melhor, se dopar ali para, tipo, enganar ali os olhos. O acesso que uma tem ao silicone e a outra tem ao silicone é completamente diferente. Então, quando você fala assim, cada um corra atrás e pode usar à vontade, você está fazendo com que muita gente pire, cara, na tentativa de se dopar para conseguir buscar. Então, essa Leandro, coisa assim, nós estamos entrando numa essa você coisa está assim, colocando pimenta. Agora, deixa eu cair nessa armadilha. Lá, e a gente dá essa brincadeira. Não, peraí, deixa eu concluir. Essa brincadeira. Não, porque aqui, não, só para ser claro, mulheres, né, e trans pobres colocam silicone de automotivo no peito. É uma coisa bizarra, muitas vezes, né? Então, Isso Leandro, é coisa do passado, né? Eu acho que indo nessa linha, e você tocou num ponto de que esse sonho fica para um monte de gente e nem todo mundo tem o dinheiro para fazer. E aí você tem um monte de picareta fazendo implante de silicone em 24 prestações ali na garagem do prédio e morre gente. Exato. Mas vai morrer gente pra cacete na hora que você libera o negócio. Então, eu acho que a ABCD se manifestou e eu tô 100% junto do Jogo Limpo. Assim, não é só uma coisa de entretenimento e causar. Tem uma coisa de saúde. Pode morrer gente, assim. Volta na essência do porquê que se criou, começou a criar-se uma cultura antidoping e exames antidoping, né? A gente já fez diversos programas na Gregário, né? Comentando sobre o processo do porquê criou. Porque se a gente olhar para trás, lá no final dos anos 70, 80, morria gente de 2 em 2 de noite, ciclista profissional de parada cardíaca, de tanta porcaria que os caras olha, faziam, né? Leandro, eu já falei isso aqui outras vezes, talvez não tão explícito. Assim, atleta que não por motivos profissionais e pressionado pelo contexto da equipe nunca é justificável, mas eu consigo entender a pressão. Eu também. Agora, alguém que opta por isso, assim, me chama para o enterro que eu quero ver essa pessoa morta. É suicídio de imbecilidade com falência múltipla de neurônio. Quem se dopa por entretenimento, por vaidade. Assim, é um assunto que eu sou absolutamente indignado, viro panfletário, viro laranja de raiva. E na hora que tem alguém que estimula para causar, que vai ter um monte de sem noção, que vai colocar tudo quanto é substância que achar receitado pelo padeiro e pelo jornaleiro ali da banca de jornal, para ganhar 2 posts de Instagram, assim, sinceramente, me chama para o enterro que eu faço questão de ir lá para ver. Esse sujeito, a vida dele não vale nada. Eu acho que tem muita gente que não vai, que gostaria de ter uma oportunidade como essa, mas é muito bizarro uma coisa dessa, o maluco formatar um negócio desse. Mas enfim, era a notícia, porque é claro que tem um pouco de corneta também no ranking do Com, né, do Jaraguá, e na ideia de que vale tudo por uma coisa que é muito frágil, que é o melhor tempo numa subida sem ser numa competição, né? Então, assim, 10 minutos. só... De 10 minutos. Não, que fosse 40 quilômetros da Colômbia. Isso não é uma prova, não é um desafio, ele é vaidade, ele é pura... Ele é frágil. Mas, enfim, como eu tenho 23 e os caras têm 10, eu não vou ficar falando muito disso. Tipo, cada um faz o seu. Tem mérito, né? Porque é claro que tem mérito. E vamos lá, voltando à essência da estratégia do Strava aí do Henrique, fale bem ou mal, mas fale. Entrem, movimentem a ferramenta. E vamos pensar como estratégia de marketing e publicidade está funcionando perfeitamente. Então, parabéns tanto para a Rosana como para o Avança pelo intuito. Mais uma vez. Ponto final. Isso retrata bem, Nicolas, porque não tem dúvida, né? Quando a gente começa o programa falando dos watts, 6,9 watts por quilo, 463 de média, né? Você tem um mérito esportivo que é incontestável e você tem um mérito midiático de poder deixar todo mundo falando disso. A gente está aqui há quase 10 falando também, que é enorme e tem seu valor, tem seu lugar. Falando em elogios, elogiar o Gabriel Souza, sub-23, que foi o melhor ciclista sub-23 na Rutas da América,
que é uma prova que não é o CI, mas é uma das provas mais tradicionais da América Latina, lá no Uruguai. Na sequência, a gente tem a Volta do Uruguai também, que não é uma prova UCI, mas também tem seu valor cultural e esportivo. A vitória ficou com a família Moreira, né? Dessa vez com o Agostinho Moreira, irmão do Maurício, filho do Federico, né? Ali, os uruguaios todos ali né? Tipo, a mesma família dominante. E a equipe do Agostinho Moreira, Nicolas, é a Cerro Largo, que tem o Jorge Jacinte, cara. O Jorge Jacinte é um outro inoxidável do pelotão, um argentino. Rapaz, que é tipo o Oscar quantos anos ele Sevilla tem? dos Pampas. 50 anos? Tipo isso, cara. Eu posso olhar aqui, porque você fez a pergunta que eu não conferi. Mas o Jorge Jacinte ganhou prova no Brasil importante. É um gentleman. Um Sevilha, cara. É o melhor exemplo, assim. No início dos anos 2000, né? E ele tá aí, ainda tá competitivo. E vale aqui a menção. Lembrando que essa prova tem também a equipe Apuana, que é uma equipe que normalmente compete as provas no Uruguai, uma equipe que mais modesta do ciclismo brasileiro. Tinha um ou outro ciclista também correndo pelas equipes uruguaias, porque é uma experiência rica. A gente até falou aqui, né, Nicolas, no programa da Colômbia, que a Volta do Uruguai é uma história que merece ser contada, que merece ser vivida de perto também, assim como o Tour Colômbia. Outra prova que não faz parte do ranking UCI, mas é um evento muito legal, tá rolando na Argentina, a Volta de Mendoza, com a presença do Swift Carbon, 8 etapas com um prólogo de largada, então 8 mais prólogo mais 8, né? Então vai até o final de semana que vem. Hoje rolou a etapa, nesse domingo rolou a etapa 1, não deu para o Swift, os caras não ficaram ali no top 3, eu não tenho o resultado completo, mas a gente vai falar depois. Mas é uma prova muito maneira também, porque tá ali na divisa da Argentina com o Chile, pega cordilheiras, pega montanha pra caramba. Bem tradicional também. Bem tradicional. Então são dois eventos que eu queria citar, e lembrando aqui que o Gabriel, um resultado valioso, que sirva de motivação para ele e de empurrão aí para o que vem a seguir na carreira. Ele que subiu no pódio do Sub-23 de Palmas, Nicolas, junto com o Vini Rangel, no crono, né? O Tour de San Juan, que aconteceu em vários anos, esse ano não aconteceu. Não, o governo terminou ele. Eles não tinham a grana, né, do governo para fazer. Não sei nem se vai ter a versão igual a essa, que não é o CI. Não, provavelmente não. Se termina, termina. Né? Eu acho que o ano passado teve, Nicolas. Que eles têm muitas provas em San Juan, né? Mas que não é a mesma organização. Não é o Tour, não é. San Juan é um eixo, um centro de organização de provas, que eles têm provas lá quase toda semana, quando começa um bloco, né? E eles podem usar talvez o nome, mas não é pela mesma, não é o mesmo evento. Inclusive os irmãos Cruchet estavam lá na Volta à Colômbia, né? Muito provavelmente já também mantendo as antenas ligadas. Contamos no teu grafo, Leandro? Não. Eu fui gentil demais, Álvaro Pacheco. Tava com Dona Bela no carro, vou botar, né? Não tem vergonha nenhuma. São dois irmãos, o Gabriel e o Juan Cruchet, que é o campeão olímpico de Madison, junto com o Walter. Podia ter guardado, Walter Pérez, eu acho. A dupla da Argentina foi campeã na Madison, que é uma prova singular do calendário de pista, e um grande feito. Mas eu tava no carro com Dona assim, olha ali o Cruchet e tal. Aí o Cruchet veio, cumprimentou, eu falei, muito gosto, um campeão olímpico e tal. Mas só que assim, eu tava dentro do carro, não tinha visto nem o rosto dele. Aí... Nem sabia que tinha irmão. Aí ele falou, eu não sou campeão olímpico, não, mas era um irmão. Agora, maldade sua, porque o Nicolas é de dentro do pelotão, é um embaixador de marca, é um atleta profissional, e esse bando de casca de banana que a gente está jogando aqui nesse programa para ele, maldade, tá sofrendo mais do que a altitude da Colômbia. Não, imagina. Mas enfim, eu errei, mas ele foi muito gentil também, inclusive Obviamente, deve ouvir muito isso também. Eu, sabendo da história, não perdi a oportunidade também, né, de aproveitar. Acabou ficando para o final, mas não menos importante registrar aqui a semana catalã, né, de ciclismo feminino, uma prova valenciana. Eu falei catalã no começo também. Claro que não, né, cara? Valência, a prova foi em Valência. Poxa. Porque a gente fica meio perturbado com essas cornetas. Mas
O que mais me chamou nessa prova, eu divido com vocês, é que a gente viu muitos eventos, a gente falou já aqui de algumas provas femininas nessa temporada, mas semana passada teve o AE Tour, esse ano teve a Semana Valenciana, e a gente viu em duas provas a Steelworks assumindo a liderança de vitórias do ranking feminino. Então bastou 5 eventos numa etapa, 5 na outra, e já é a equipe que mais venceu. Lorena Wibbs e Lotte Kopeck no Oriente Médio. Dessa vez foi a suíça Marlene Reusser, que ganhou uma etapa e ganhou a classificação geral. Na etapa rainha de montanha também a Steelworks ganhou com a Niamh Fisher-Black. Então, mais uma vez aí, essa equipe pródiga, né, muito bem sucedida do pelotão, já vai aí abrindo caminho. Nessa prova a gente viu também 2 sprints, e nos 2 sprints a vitória da Elisa Balsamo da Trek italiana, ex-campeã mundial, que foi muito bem nessas condições de prova e conseguiu buscar ali 2 resultados importantes para ela e para a equipe. 2 destaques importantes, Nicolas Sessler. O primeiro da semana valenciana. O primeiro, Marianne Vos de volta depois de um grande período aí lidando com a lesão. 2 segundos lugares para ela, voltou em altíssimo nível e um prenúncio de uma boa temporada, essa é a expectativa e isso que a gente espera. E segundo, a participação da Tota Magalhães com a B-Pink. Ela até postou depois, a gente acompanhou ela no dia a dia ali, conversamos com ela sobre o que estava acontecendo. Foi um pega para capar terrível, estava ali as principais equipes, né? Tinha a Movistar também. Então assim, tava a Steelworks, então foi uma prova de altíssimo nível, e ela postou falando que não era o resultado que ela mais gostaria, mas mostra uma evolução. E eu fiquei com isso na cabeça e fui olhar, né, ali nos stats para ver o que era que ela queria dizer. O ano passado ela correu essa mesma prova, e em nenhuma etapa e nem na geral ela ficou entre as 100 primeiras. Esse ano, em todas as etapas e na classificação geral, ela ficou na metade para frente do pelotão, de 75 a 75ª classificação geral, o resultado da brasileira da B-Pink. Então é de fato uma evolução, e aquilo que a gente vem sempre falando, né, Nicolas, do passo a passo dela, escalonando ali no ciclismo europeu, né? E terceiro destaque, também tivemos outra presença brasileira no World Tour, com o Marcelo Inácio, agora Sim, mecânico. legal. O Marcelo, Da que DSM. foi mecânico da Global Six no ano passado e agora é mecânico oficial da DSM feminina. E estava lá na sua primeira prova, o World Tour, representando, estava dentro do carro. Eu bati um papo com o Marcelo esses dias, acompanhando, né, até pela minha amizade e tal. Ele era curioso, né? Ele era ex-representante da Session na Europa. Sim. E entrou e agora está como um dos mecânicos-chefes da DSM feminina ali. Foi a primeira prova dele, então foi muito legal. Porque, Nico, olha isso, que legal, tal. E a DSM dispensa apresentações, né? Fizeram 4 no geral, depois eu fui olhar com a Juliette Lavu. Então, outra presença brasileira no World Tour, né? Rende um programa, a gente e, aliás, dentro da agenda do Marcelinho, masculino, a gente vai trazer ele para bater um papo aqui. Do masculino também é um brasileiro, né? O mecânico-chefe. O Felipe. O Felipe, exatamente. Então temos 2. O Marcelinho, que mora na Holanda também, mas foi muito legal. Então eu acompanhei mais através do Marcelinho do que em si das coisas, para saber um pouco de bastidores, como estava sendo. E ele falou, pô, cara, é muito legal. É gostoso ver, né? Mais um brazuca ali rodando no pelote World Tour. Ele é um ótimo papo, é um cara que a gente já conversou com ele, inclusive na época da Session, no Shimano Fest. Verdade. Super rico o conteúdo as experiências que ele já correu para Paris-Roubaix amadora e tal, correu algumas provas na Europa. É uma figura que a gente pode trazer aqui para conversar, ainda mais somando essa experiência de World Tour com a DSM. Caros, foi lindo. Muito obrigado pela companhia até aqui. Um bom descanso para vocês, uma ótima semana. O Álvaro já deu alguns spoilers, a gente tem bastante podcast aqui, bastante conteúdo sendo publicado. E interajam conosco, mandem sugestões, conversem, opinem. E aí? E tem esse Kondo Avancini para acompanhar, Álvaro. Você acha que ele bateu ou que ele não bateu? Fui! Não, eu acho que a pergunta é mais não se você acha que ele bateu ou não bateu, mas por quanto ele bateu. Qual é o tempo do Avancini? Exato. Não, mas não dá para fazer uma conta? Não dá. Isso tem que pegar um daqueles critérios experts de VAM e watts por quilo, distância da subida, tal. O cara vai fazer... melhor esperar, né? Exato.
Pois é. Boa Agora, semana já para leu. todo mundo. ele já começou Vamos assim ó, a temporada, as férias, né, a aposentadoria Eu dele. falei, pô, bons Imagino que vem números por para um aí. vovozinho aposentado, hein? Meu Deus. Seu Ó, Aguinaldo mas tem potencial. Então, que não tem eu, vou- potencial. eu Valeu, gente. Um abraço. como um bom especialista, eu vi uma foto dele com o Hélio e já voltou até bochecho, hein, Avancini. Tchau. Valeu, Boa pessoal. Um grande semana. abraço.